Olá pessoal, Daiana Souza aqui. Esse é mais um episódio do Especial Quarentena, onde eu compartilho os meus aprendizados, o que eu tô passando, o que eu tô sentindo durante essa pandemia, né, com vocês. E hoje, gente, eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu que, assim, me impactou profundamente. Certo dia eu escutei numa live que todos nós iríamos, mais cedo ou mais tarde, conhecer alguém próximo de nós, um amigo, um familiar que morreu por causa do coronavírus. E esse dia chegou para mim. Até então, eu não conhecia ninguém, era só da televisão, a gente sabia que o número estava aumentando, mas ontem eu perdi uma pessoa, não era da minha família, mas era uma pessoa que eu admirava muito, que eu tinha uma consideração e uma admiração mesmo muito grande. A perda dele me fez refletir muito e me impactou muito. Foi o síndico do meu prédio. O síndico era uma pessoa muito querida, não só por ele ser uma pessoa boa, mas por todos os feitos que ele fez, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu aqui no meu prédio, né? O meu prédio, ele tava com um saldo negativo das contas do condomínio. E depois que esse síndico assumiu, ele não só tirou o prédio do negativo, como também ele melhorou muitas coisas. Ele trouxe atividades que não existiam antes. Aula de dança, aula de yoga, futebol para as crianças, natação, hidroginástica, zumba. A gente tinha massagem, várias coisas que a gente nunca imaginar poder ter, pagando menos do que a gente pagava. Então, assim, o condomínio ainda diminuiu. Todo mundo ficou muito surpreso por tantas melhorias e a gente adorava ele, né? Não só por isso, assim, por ele ser essa pessoa muito legal. E ele tava sempre, quando a gente descia, ele tava sempre lá embaixo, monitorando tudo. Então, assim, ele trouxe a alegria de viver aqui pro nosso prédio, sabe? Não só esses benefícios, mas ele trouxe o orgulho de você pertencer a esse condomínio, né? Eu moro no Recreio e tem vários condomínios parecidos, só que o nosso se destacava muito por essas coisas que tinha e a gente se sentia muito bem de morar aqui, né? Pelo menos eu, assim, e as pessoas que eu converso, né? E quando a gente recebeu essa notícia, gente, de que ele faleceu, foi um choque muito grande. E foi, assim, a primeira pessoa do prédio que a gente soube que tava... A gente tinha ouvido falar que tinha uma pessoa com coronavírus, tinha um anúncio no condomínio, no elevador, mas a gente não sabia que ele tinha pego, e quando a gente recebeu a notícia ele já tinha falecido, e assim, foi muito chocante, foi muito chocante. E ontem às 18 horas a gente teve uma homenagem pra ele, onde cada um foi na sua sacada e bateu palmas, e assim, cara, veio a emoção toda aqui no meu peito e eu fiquei pensando e refletindo, caramba, eu gostava tanto dele, alguém que deixou um legado, né? E aí tudo isso me fez refletir, né, sobre isso, sobre os feitos que a gente fez, né, e quanta falta ele vai fazer. E eu fiquei me perguntando, né, será que quando eu for as pessoas vão sentir minha falta? Será que eu fiz coisa suficiente para as pessoas sentirem minha falta? Eu acho que quando a gente perde alguém próximo, quando a gente tá perto da morte, a gente começa a se fazer essas perguntas, né? E eu vejo a morte dele como algo que tem que me motivar a querer ser um pouco como ele, de querer deixar esse legado para as pessoas, algo bom, que eu faça a diferença, como ele fez a diferença no nosso prédio. Eu quero também ser uma pessoa que eu vá ser lembrada por ter ajudado alguém, por ter trazido melhorias, por ter trazido alegria. E isso é o que ficou em mim, sabe? E outra coisa também foi que, conversando com a minha mãe, né, a gente mandando grupo na família, a gente comentou, eu comentei que ele era muito legal, que eu admirava muito ele, e minha mãe perguntou assim, você falou isso pra ele? Você teve a oportunidade de dizer isso pra ele? Você elogiou ele? E aí eu, com muita paz no coração, falei, sim, eu tive essa oportunidade, porque há muito tempo que eu admirava ele, e sempre que eu encontrava com ele, eu falava alguma coisa. E no ano passado, há pouco tempo atrás, a gente participou de um chá que teve aqui no prédio. E ele tava lá e eu ajudei a arrumar e tal. E eu fiquei até mais tarde nesse chá. E por último a gente ficou numa mesa, eu, ele, a esposa e mais uma menina que mora aqui também.
E a gente ficou conversando e a gente conversou muito sobre isso. E eu elogiei muito. Eu falei, nossa, o trabalho que você fez aqui, você tinha que escrever um livro como ser síndico, você tinha que deixar isso, ensinar para as outras pessoas. Ou seja, era uma coisa, era um dom que ele tinha. Ele não fazia administração, a gente até achava que ele trabalhasse com isso, mas não. Honestidade, né? Na conversa a gente chegou a essa conclusão, assim, que a honestidade, vontade de fazer, né? Que ele estava sempre ali presente, que ele falou, não adianta só falar, não adianta eu fazer um livro com o que tem que fazer se eu não sou a pessoa que tá ali acompanhando diariamente, né? Então ele tinha isso, ele tinha a presença. Então assim, comprometimento, honestidade, vontade de fazer, amor pelo que ele fazia, né? E assim, com muita paz eu pude ficar tranquila por eu ter falado para ele, por eu ter dado elogio, por eu ter reconhecido que ele era uma pessoa importante e ter parabenizado ele. Eu falei, parabéns, isso que você faz não é comum. E a gente teve uma longa conversa e eu fiquei com essa paz. Agora eu me pergunto, será que eu tenho feito isso com outras pessoas? Será que se eu perder algum parente, algum amigo mais próximo, eu tive a oportunidade de elogiar por alguma coisa? Porque pode ser que não, né? E veio isso muito forte em mim, da gente elogiar, da gente reconhecer o valor das pessoas na nossa vida, da gente falar o quanto ela é importante, o quanto a gente admira, o quanto a gente ama, antes que seja tarde, porque realmente de uma hora para outra, de um dia para noite. E sim, é uma coisa que vai acontecer com todos nós, mas a gente não está preparado normalmente porque a gente não conversa sobre isso e a gente tem que viver realmente cada dia como se fosse o último, né? E o que ficou para mim foi isso. Então, o legado que ele deixou, as coisas boas, as lembranças que a gente vai ter de como ele melhorou a nossa vida, a nossa qualidade de vida aqui, como ele resgatou o nosso orgulho de morar aqui, a alegria, o prazer, né? Porque eu tinha muito prazer, eu fazia aula de dança, minha filha fazia natação, tinha Funcional Kids, enfim, várias coisas, tinha festinha do Dia das Crianças que eu participei também, ajudando a recortar, fazer o trabalhinho delas. E assim, a gente sentia muito carinho nas coisas que ele fazia. Então, o legado dele, o mais importante que ele deixou foi o legado. A gente vai lembrar dele para sempre. As palmas tinham muita energia, todo mundo aqui sentiu muito. O prédio vizinho também bateu palma. E assim, foi uma perda muito grande para nós. Até hoje, assim, eu acordei, o primeiro pensamento que me veio foi ele. E assim, é até difícil falar, porque ele não era meu amigo, então ele não era um amigo próximo, ele não era um parente, mas era uma pessoa que eu admirava muito. E uma coisa simples, um exemplo simples que eu tenho dele ter me ajudado foi que logo que eu comecei a surfar, eu botava minha prancha na bicicleta, tem um pranchetário aqui, então a gente pega numa salinha a prancha, eu colocava na bicicleta e ia surfar. E quando eu voltava, eu não tinha onde lavar a prancha para tirar o sal. E eu tinha que subir com ela para lavar no banheiro e depois guardar, porque não pode guardar com sal. E aí eu escrevi um e-mail pedindo assim, será que não tem como colocar uma mangueirinha para eu dar um banho na minha prancha? Na mesma semana ele respondeu o e-mail, falou, já está pronto, a gente colocou uma torneirinha, ele fez tipo um box, sabe? Lá no estacionamento, e eu fiquei assim, caramba, ele leu meu e-mail, eu nem imaginava que fosse ser lido e que fosse ser providenciado e tão rápido. Então, caramba, ele tinha minha admiração, sim, total. E como é doloroso a gente perder alguém que é tão boa, que fez o bem pra você, pra tanta gente, alguém que a gente vai sentir falta e assim, que nós também possamos ser pessoas que vamos fazer falta. Que a gente vá, que todo mundo vai um dia, né? É normal isso, a gente tem que aceitar, entender, pensar sobre isso, pra gente refletir sobre o que a gente tá fazendo com a nossa vida. E que a morte dele sirva pra mim como uma vontade de viver, como uma vontade de dar o meu melhor, de fazer a diferença, de deixar um legado, de trazer alguma coisa boa pra alguém, pra uma pessoa que seja, mas ser essa pessoa diferente que vai trazer uma alegria, uma paz, uma palavra amiga, um gesto, um carinho, um olhar, sabe? E que fique essa reflexão para todos nós. E dizer, reconhecer, dizer que ama, dizer que a pessoa é importante, não perder a oportunidade de falar. Porque acho que se eu não tivesse falado para ele, eu ia ficar muito mal. Eu ia falar, caramba, a pessoa, ela fez isso por mim, por todos nós, e eu nem agradeci.
sabe? Então, assim, eu tô em paz porque eu falei pra ele e sempre vinha ele na minha mente. Eu falava pra todo mundo, eu falei, nossa, gente, o meu síndico é maravilhoso, eu moro num condomínio que agora eu tenho tudo. Tudo que eu pago, o que eu pago de condomínio não dá pra pagar todas essas aulas que a gente tem se eu fosse fazer fora. Como que ele conseguiu? Então, ele era o meu exemplo quando eu tinha que falar com alguém sobre isso, sobre essas coisas, e a falta dele vai ser sentida por todos nós aqui que moramos aqui, pelos familiares, então nem se fala, né? Porque se ele fazia isso por nós, imagina na família dele, na casa dele. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e compartilha com alguém que tá precisando ouvir essa mensagem. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!